Não há dúvidas, o Internacional é o segundo melhor time do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez mostrou consistência, maturidade e mostrou também um pouco de estrela. Brian Romero, que estava escanteado, não tinha um bom momento, entrou para decidir. Fez o gol da vitória, que afastou o Inter cada vez mais dos concorrentes a essa luta pela segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O Internacional consegue também estabelecer uma campanha muito interessante como visitante. E a gente fala sobre a vitória colorada no Engenhão pelo placar de 1-0 agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Vitória consistente, vitória madura de um time que está fazendo um campeonato brasileiro excepcional. O Internacional mostrou porque é o segundo melhor time da competição. Venceu fora de casa a equipe do Botafogo, se estabeleceu na segunda colocação e, mais do que isso, se estabeleceu como a terceira melhor campanha do campeonato fora de casa. O Internacional é um visitante indigesto, é um visitante enjoado, visita os adversários e coloca problemas, e foi isso que fez contra a equipe do Botafogo, estabelecendo e ampliando uma sequência de invencibilidade desde a eliminação para a equipe do Melgar. O Internacional engatou uma sequência, se estabeleceu na vice-liderança e dali não sai mais, e conseguiu contra o Botafogo uma atuação, se não brilhante, consistente. Para mim é essa a palavra, uma atuação de consistência do time do Mano Menezes, que colocou em campo a escalação que a gente estava projetando. O Edenilson, ele foi um meia-direita no 4-2-3-1 e o meio-campo abriu com Johnny e Carlos de Pena. Eu senti o Inter um pouco desconcentrado no início da partida, tá? O Botafogo em cima, o Bustos erra um lance bizonho no início do jogo, dá a possibilidade do Eduardo finalizar para fora, e é o Botafogo quem toma as iniciativas no começo da partida, assustando o Kehler em muitas oportunidades. No primeiro lance do jogo, por exemplo, tem um chute de fora da área que o Kehler não consegue encaixar. O Moledo divide com o jogador do Botafogo, o cara pede pênalti, a arbitragem não dá. Mas o Inter começou sofrendo muitos sustos. E quando o time está sofrendo sustos, quando o time ele está sendo pressionado, o que tem que acontecer? Precisa acontecer uma segurança defensiva. E isso o Internacional demonstrou, com um bom apoio dos laterais que defensivamente estiveram bem, mas principalmente com uma dupla de zaga que é absolutamente segura. E é importante, eu acho que aí está o grande fator decisivo para o Internacional em todo o Campeonato Brasileiro. Como é boa a zaga do Inter, como joga bem o Vitão, como joga bem o parceiro do Vitão, independente se é Gabriel Mercado ou se é Rodrigo Moledo. Hoje, o Moledo fez uma grande partida, como o Mercado em vários momentos do campeonato também fez uma grande partida. E o meio-campo do Inter, aos poucos, foi entrando no jogo. Eu gostei da atuação do Johnny no primeiro tempo. Acho que ele clareou muitas jogadas, conseguiu dar andamento na armação. Eu gostei muito da atuação do Depena. Achei que o Alan Patrick e o Edenilson fizeram atuações corretas também. E aí o Inter tinha, na individualidade do Wanderson, como tem com o Pedro Henrique, o grande escape, a grande possibilidade de machucar a equipe do Botafogo. E aí foi o grande problema, talvez, do primeiro tempo. O Inter, em determinado momento, até conseguiu controlar a partida, controlar a equipe do Botafogo, mas não teve eficiência para transformar isto em gol. Faltou um pouco de efetividade do Internacional do meio para frente, porque o Wanderson, apesar de jogar bem, buscar o jogo, ter muitas ações ofensivas, ele não estava brilhante, ele não estava com um fator, não estava sendo o cara que desequilibra. Assim como o Alemão. O Alemão jogou bem, brigou como sempre, quase construiu o gol em uma jogada que para mim foi a melhor chance do Inter na primeira etapa, onde ele pelo lado esquerdo dribla 3 jogadores do Botafogo e bate cruzado. O Alan Patrick chega um tiquinho atrasado e não consegue botar para dentro, mas esse foi o resumo do Internacional no primeiro tempo. Teve controle defensivo após começar o jogo sendo pressionado, construiu uma superioridade no meio-campo e, a partir daí, faltou um pouco de efetividade, faltou um pouco de detalhe na segunda etapa para que o Inter chegasse ao gol.
No segundo tempo, o Internacional também manteve esse controle do jogo. O Botafogo até atacava em situações esporádicas, mas era o Inter quem tinha a posse de bola e o controle da partida. Mas faltava atacar, faltava machucar um pouco mais o Botafogo. E aí vem a estrela do Mano e para mim o principal mérito e a principal notícia boa dessa partida, as trocas. O Mano coloca Brian Romero e Lisiero na equipe. Brian Romero, Lisiero e Taisson. E aí ele joga o Taisson pelo lado esquerdo, na vaga do Wanderson, o Brian Romero na vaga do alemão como centroavante, tira o Johnny e bota o Lisiero. E aí o Lisiero entra muito bem, mais uma vez o Lisiero sendo um cara importante para uma vitória do Internacional, ganhando duelos no meio-campo, rodando bastante a bola, fez boa atuação o Lisiero. O Taisson entrou muito bem, entrou como há muito tempo ele não entrava, ganhando jogadas individuais, indo para cima da marcação como um ponta esquerda e criando muitas situações de gol. E o Brian Romero, tão criticado. Muita gente diz, o que o Brian Romero está fazendo aqui? O jogador mais aleatório do elenco do Internacional, não conseguiu dar resposta em 3 meses. Enfim, deu resposta. Na jogada do jogo, o Taisson faz uma jogada pelo lado esquerdo, vem conduzindo, serve o Brian Romero. Ele bate pro gol, a bola bate na zaga, o Edenilson briga com a zaga, chuta, a bola só bate na zaga e sobra pro Brian Romero, que dá uma chapoletada pro gol e marca o seu primeiro com a camisa do Inter. E aí a importância da vitória. Mais do que os 3 pontos que consolidam o Internacional na segunda colocação, tem 60 pontos, o terceiro colocado tem 55. Mais do que esse distanciamento que o Inter pode ter na vice-liderança. A recuperação de jogadores. A recuperação do Brian Romero, que vai ser um jogador importante para o plantel. O alemão ele sai em todo o jogo, entra o Brian Romero, não entra bem. Tá faltando confiança, esse gol pode dar confiança para o Brian Romero. Não só no restante do Campeonato Brasileiro, mas também pensando em temporada de 2023. Essa é a grande notícia da partida. Em atuações individuais, eu gostei muito do Moledo e do Vitão. Acho que foram fundamentais para a construção da vitória do Internacional. O Taisson entrou muito bem, foi o cara que desequilibrou. Se o Alan Patrick e o Wanderson não conseguiram desequilibrar, o Taisson entrou e fez a diferença em uma vitória absolutamente consistente. O Inter está a 5 pontos do terceiro. E vamos lá, o Inter se consolida. É de fato o segundo melhor time desse Campeonato Brasileiro. Ainda hoje eu volto com a repercussão da vitória colorada, o vestiário do Inter pós-vitória. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo!